Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e também ao nosso nova resolução aqui de um problema de programação linear, que é a divisão de propriedade. Bom, vamos lá? Bom, aqui algumas dicas que eu já passei para vocês em vídeos anteriores, então vejam os vídeos anteriores também, onde eu dou algumas dicas, tá? E aqui eu não vou perder meu tempo, investir tempo aqui explicando novamente, tá bom? Vocês deem uma olhada aí nos outros vídeos. Bom, análise do enunciado é o primeiro passo. Então aqui divisão da propriedade, um fazendeiro está estudando a divisão da sua propriedade de 100 alqueires, tá? Que ele já coloca uma informação importante que você deve grifar e anotar, tá? Nas seguintes atividades produtivas, tá? Uma delas é o arrendamento, tá? Ele vai arrendar isso para plantação de cana-de-açúcar a uma usina local, que se carregará da atividade e paga o aluguel da terra de R$ 300 por alqueire por ano, tá bom? Uma segunda atividade é a pecuária. Então, usar outra parte para a criação de gado de corte. A recuperação das pastagens requer adubação de 90 kg por alqueire e irrigação de 100 mil litros de água por alqueire por ano, tá? E o lucro estimado, a atividade é de R$ 400 por alqueire por ano, tá? Vão grifando e anotando essas informações. Para a soja, também, que ele está pensando, usar uma terceira parte para o plantio de soja. Essa cultura requer 200 kg por alqueire de adubo, tá? E 250 mil litros de água, tá? Por alqueire, irrigação por ano. O lucro estimado é de R$ 500 por alqueire por ano. Então é importante notar também que está tudo na mesma unidade de medida, tá vendo? Tudo por alqueire por ano. Então a gente não vai precisar fazer nenhuma transformação. Seguindo aqui, o fazendeiro deseja alocar no máximo 40 alqueires para cada uma dessas atividades, tá? Então 40. E além disso, ele dá uma outra restrição aqui. A quantidade destinada à pecuária deve ser a menor das três, tá? Então, das 100 alqueires aqui, ele quer dividir em 40 alqueires para cada uma das atividades, porém a pecuária tem que ser a menor das três, tá? A disponibilidade de recursos é de 12.750.000 litros de água, tá? E 14 mil quilos de adubo. Então, ele tem disponível para poder utilizar uma quantidade máxima de água e uma quantidade máxima de quilos de adubo. Então, isso aqui é o máximo que ele pode trabalhar. Tá? Então vai ser tudo que a gente puder usar aqui para as operações tem que ser menor, as quantidades têm que ser menores ou iguais a essas quantidades, tá bom? E construa um modelo de programação linear para determinar o quanto deverá ser alocado a cada atividade. Tá? Ele não fez aquela perguntinha se é para minimizar, maximizar. Porém, olha isso. A gente tem aqui que ele fala que é 400 reais. Ele fala que o lucro, tá vendo? Ó, 400 reais, e aqui ele vai falar também de novo, lucro estimado de 500 reais. Então, o que quer dizer isso? E o pagamento de aluguel também é um lucro, ele está entrando no caixa dele. Então, não é minimização de custo, mas sim maximização de lucro. Então, ele vai querer maximizar o valor que ele vai ter com essas operações, tá bom? Mas o primeiro passo que a gente tem que dar aqui é o seguinte, a gente precisa definir as nossas variáveis de decisão. O que a gente vai determinar que vai impactar no nosso lucro? A quantidade do quê? A quantidade de propriedade alocada em cada uma das operações, tá? Então, o nosso X, no caso aqui, vai representar a quantidade de cada uma das operações. E eu vou chamar aqui de X1 para a quantidade destinada a arrendamento, para a cana-de-açúcar lá que a usina vai alugar, tá? O X2 vai ser a minha quantidade a destinar para a pecuária e o meu X3 para destinar para o plantio de soja, tá? Então, aqui estão as minhas três variáveis de decisão que vai me ajudar a chegar no meu objetivo assim que eu determiná-las, tá bom? Agora vamos para a função objetivo. A função objetivo, ela vai obrigar que a gente relacione os lucros previstos, como eu disse para vocês, a maximização de lucro, com as quantidades a serem alocadas ou divididas em cada uma dessas operações. Para ficar mais fácil, pessoal, eu sempre recomendo, coloque-se numa tabela. Olha como fica muito mais simples de se analisar. Atividade produtiva, né? Arrendamento para cana-de-açúcar, pecuária e plantio de soja, tá? Qual que é o lucro de cada uma? O lucro vai ser R$ 300 para o arrendamento, R$ 400 para a pecuária e R$ 500 para o plantio de soja, que é o que está lá no enunciado do problema.
As variáveis de decisões, que a gente determinou agora há pouco, a gente coloca também relacionado a cada uma dessas operações. Ó. X1 para arrendamento, X2 para pecuária e X3 para plantio de soja, relacionado a cada um dos seus lucros. Eu coloquei até a mesma cor aqui para vocês poderem relacionar, tá bom? Então é muito importante que vocês coloquem isso em tabelas, tá bom? Agora é só montar a função objetivo, que vai ser a maximização de lucro, V é igual 300 vezes a quantidade que eu vou alocar para arrendamento, mais 400 reais vezes a quantidade que eu vou alocar para pecuária, mais 500 reais vezes a quantidade que eu vou colocar para o plantio de soja. Está aqui a nossa função objetivo, tá bom? Agora nós vamos determinar as nossas restrições técnicas de não negatividade, tá? Então, para este problema específico, o que a gente precisa respeitar? A gente precisa respeitar o estoque de recursos, que é a quantidade de água e de adubo. Lá ele tinha falado para a gente que era a quantidade máxima de 12.750 litros de água, tá? E como que eu vou estruturar isso? Eu preciso relacionar a quantidade exigida na minha operação para cada uma das quantidades que eu vou alocar para o meu processo de plantio, tá? Aqui no caso, para a pecuária, a quantidade para a pecuária vai ter que ser relacionado a 100.000 litros de água vezes a quantidade que eu vou destinar para a pecuária, mais 250 mil litros de água que eu vou destinar para o meu plantio de soja. Então, estou relacionando aqui a pecuária com a quantidade que ela vai exigir e o plantio de soja com a quantidade que ela vai exigir. Tudo isso somado tem que ser menor ou igual a 12.750.000 litros de água, que eu não tenho mais que isso, tá? Adubo a mesma coisa, a quantidade que eu vou utilizar para adubar a parte da pecuária, mais os meus 200 quilos que eu vou utilizar para adubar o meu plantio de soja. Tem que ser igual, ou menor ou igual a 14.000 quilos. Tá aqui respeitada a quantidade de recursos. Eu tenho também que dividir o meu terreno, tá? O que ele falou para a gente? Que o fazendeiro ele tem um total de 100 alqueires. Então, tudo que eu for fazer somado, o meu arrendamento, a minha pecuária e o meu plantio de soja somados não pode ultrapassar a 100. Tá? E ele falou também que lá ele quer colocar 40 alqueires para cada uma das operações. Lembra que ele falou isso? No entanto, ele disse que a pecuária tem que ser a menor delas. Bom, se ele quer colocar 40 alqueires para cada uma das atividades, então eu vou dividir onde eu não tenho tanta restrição assim. Então, arrendamento eu posso colocar o máximo de 40 alqueires, está aqui, X1 tem que ser menor ou igual a 40. O plantio de soja, X3, eu também posso alocar 40 para ela também, então vai ser menor ou igual a 40. E ele falou que a pecuária é a menor de todas as operações, né? Tem que alocar a menor parte para ela. Então, quanto sobra para chegar em 100? 20. Então, tá aqui, X2 tem que ser menor ou igual a 20. Esse aqui, no caso, é o pulo do bezerro, tá? Eu vou falar o pulo do gato, mas como eu coloquei esse bezerrinho aqui, então esse é o pulo do bezerro que a gente tem que parar e raciocinar para que a gente aloque corretamente aí as quantidades da divisão, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato comigo, tá aqui o meu e-mail e tem a descrição do vídeo também, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.